com o advento da Lei Maria da Penha, que é então a Lei 11.340 de 2006, vem tentando combater a violência doméstica. A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de diminuir a prática da violência doméstica no Brasil, protegendo o hipossuficiente da relação de violência doméstica. O hipossuficiente significa aquele sujeito que tem uma relação de desigualdade em relação ao agressor. Nós temos que verificar que, primeiramente, a nossa Constituição garante o direito à igualdade formal. Todos nós somos iguais perante a lei. Só que, no caso da violência doméstica, havia uma desigualdade material entre os sujeitos. O agressor, em virtude muitas vezes até da própria compleição física, já que os homens e mulheres fisicamente não são iguais, tinha vantagem em relação à mulher. Historicamente se coloca que o machismo no Brasil ele foi se calcando ao longo da história e a história da mulher como sujeito de direitos longe da relação marital ela é muito recente. Então a Lei Maria da Penha, primeiramente, ela vem tentar combater a violência doméstica e esclarecendo algumas questões que no Brasil ainda não existiam. Primeiramente, o que é violência doméstica? Segundo, o que significa âmbito doméstico para fins penais, colocando então que âmbito doméstico não é somente a casa, é também qualquer relação de coabitação entre os agentes, inclusive relações de parentesco por consanguíneo e por afinidade, que seria no caso de sogro, sogra, até mesmo amigas que moram juntas, relações que não são de parentesco nem consanguíneo, nem por afinidade, mas em relação da coabitação acabam se tornando quase que parentes. Então todas essas pessoas podem ser vítimas ou vir a praticar violência doméstica. Outro ponto importante da Lei Maria da Penha foi a criação, então, e a denominação das 5 formas de violência doméstica que podem existir, começando pela violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a principal inovação da lei, que foi a violência patrimonial, que é quando, então, que vai também, de alguma forma, resguardar o direito patrimonial da mulher ou, então, do hipossuficiente na relação. A grande questão é que, no que tange a violência física, a lei comprovou-se que, antes do advento da lei e após o advento da lei, nós não tivemos uma diminuição, principalmente do crime de homicídio contra mulheres no Brasil. Então, aquilo que se denomina de feminicídio, ou seja, a morte da mulher, não diminuiu mesmo com o advento da lei. Coloca-se então que o Brasil hoje é considerado o 7º país do mundo em relação ao homicídio contra as mulheres e geralmente esses homicídios ocorrem dentro do âmbito doméstico na prática da violência. Então o nosso legislador em 2015 vai criar a lei 13.104, que acresce ao Código Penal mais uma qualificadora no crime de homicídio, que é então o feminicídio, que pode ser caracterizado como o ódio ou menosprezo ao gênero feminino, no qual então ele vai buscar combater de forma mais efetiva a prática do homicídio contra a mulher, principalmente baseado nessa questão do menosprezo do gênero. Importante salientar que o nosso código vai proteger a mulher em 2 sentidos. Primeiramente, ele vai criar um feminicídio baseado no menosprezo existente na relação doméstica, que seria aquela situação na qual o sujeito ele vai praticando pequenas violências domésticas até chegar numa condição em que a mulher, totalmente menosprezada, muitas vezes sofrendo até mesmo da própria síndrome de Estocolmo, na qual ela não acredita mais nas suas potencialidades, ela vai perdendo o respeito à sua condição de gênero, a tal ponto de que o homicídio venha a ser gerado dentro desta relação doentia entre o agressor e a agredida. E num segundo momento, o nosso código vai proteger aquilo que se chama de misoginia, ou seja, que é o ódio específico contra a mulher, contra o gênero feminino, que pode acontecer inclusive nas relações de homofobia ou nas relações em que o sujeito odeia a mulher, certo? Circunstância essa que é muito difícil de ser comprovada, certo? Que ela é uma circunstância subjetiva, então você vai ter que verificar todos os antecedentes dessas relações até chegar então na prática específica e na comprovação do feminicídio. Ainda é importante salientar que a lei também vai acrescer majorantes de pena,
prevendo então que a pena será aumentada se do homicídio resultar aborto, ou ainda se a vítima for menor de 14 anos ou maior de 60, protegendo então tanto a menor de 14 quanto o idoso desta relação na qual então se comprova a violência doméstica praticada. Alguns autores inclusive colocam que a mulher no Brasil sofre 3 tipos de violência. Num primeiro momento a violência é na infância, que é cometida pelos genitores. Num segundo momento a violência é cometida pelo companheiro, marido ou qualquer relação de coabitação. E num terceiro momento, que é na velhice, o mais comum é que a mulher sofra a violência dos próprios filhos. Por isso que a violência doméstica tem que ser combatida, porque a transmissão geracional da violência doméstica pode gerar, muitas vezes, vai gerar que aquele filho que viu o pai praticar violência venha praticar violência na sua mulher, e se passar essa transmissão também para o seu filho, pode vir a praticar violência contra o idoso. Então, o combate à violência doméstica no Brasil, ele veio a ser reforçado com o crime de feminicídio, que tem como objetivo principal a diminuição da morte de mulheres em virtude do gênero feminino. Bom, primeiramente gostaria de ressaltar que que ao contrário do que todo mundo coloca, o feminicídio não é um novo crime criado no Código Penal. Na mídia é muito comum ouvir-se falar que o feminicídio seria então um novo tipo penal, quando na verdade ele foi um acréscimo da lei que já existia, né, o crime de homicídio do artigo 121 do Código Penal, na qual acrescentou-se mais uma qualificadora ao parágrafo 2º do artigo 121, então, que foi então um inciso 6º, que foi denominado então de feminicídio, que seria então na verdade uma nova qualificadora ao delito de homicídio. Então, dizer que efetivamente foi criado um novo tipo penal é errôneo, porque na verdade a Lei 13.104 de 2015 só veio a acrescer uma nova qualificadora no crime de homicídio já existente. Primeiro, é importante ressaltar que a qualificadora foi acrescida ao tipo penal, trazendo então uma nova conduta típica dentro das qualificadoras de homicídio. A doutrina faz uma diferenciação entre o feminicídio e o femicídio, certo? A conduta do femicídio é a característica então de matar mulher. Na verdade, se nós formos analisar, o femicídio já existia previsto na nossa legislação, que não deixaria de ser o homicídio. Assim como se dá outras nomenclaturas, o parricídio, que é a pessoa que mata o pai, e assim consequentemente. Por convenção, então, até mesmo internacional, outras legislações correlatas já adotavam a diferenciação, dizendo então que femicídio é matar mulher e feminicídio, então, seria matar mulher em virtude do gênero feminino. Seria o ódio ou o desprezo ao gênero feminino, o motivador da qualificadora do crime de homicídio. Então, ela é uma qualificadora subjetiva. Isso significa o quê? Que ela não pode ser provada por laudo pericial, nem por nenhuma forma de perícia técnica, mas sim ela é uma qualificadora subjetiva. Ela vem dizer, ela é relacionada à motivação do crime. Então, a motivação do crime é qual? Matar em virtude do desprezo e o ódio em relação ao gênero feminino. Esse desprezo pode se dar de 2 formas, segundo a nossa legislação. Ou na violência doméstica, que é aquela relação na qual então o desprezo da condição feminina se dá na relação de hipossuficiência da mulher na violência, ou num segundo momento o desprezo pelo gênero feminino como um todo, no qual o sujeito então despreza o gênero feminino e a motivação da prática do homicídio vai se dar por esse desprezo. Então, se nós formos analisar, o feminicídio ele foi trazido à nossa legislação não como uma circunstância praticamente nova, até porque já existiam outras qualificadoras do homicídio que já estavam previstas no tipo penal. O feminicídio, na verdade, ele vem trazer ele foi acrescido ao Código Penal em virtude até de reclamatórias anteriores que existiam, porque nós tínhamos uma lacuna legal na proteção do gênero feminino. Nós temos que perceber o quê? Que o tipo penal, a conduta típica do homicídio é matar alguém. A pena então seria inicial de 6 a 20 anos se ele fosse praticado na sua forma simples.
Como foram acrescidas circunstâncias elementares no parágrafo 2º, aumentando a pena para 12 a 30 anos, o feminicídio também aumentaria a pena até 30 anos, dependendo das circunstâncias do crime. Então você vai ter que analisar quais foram essas circunstâncias, qual é o tipo de gravidade do fato, a culpabilidade do agente, todos aqueles critérios então colocados lá na dosimetria da pena, previstos no Código Penal, podendo chegar em algumas hipóteses até 30 anos. Então ele não vai trazer nenhum acréscimo de pena. Na verdade, a partir então do advento da lei, a única modificação que nós vamos ter que, se comprovada a motivação, então que é o feminicídio, né, a pessoa vai praticar um homicídio qualificado e não um homicídio simples. E aí sim ele teria um acréscimo de pena. Como o homicídio é um crime material, ou seja, ele é um crime que deixa resultado tanto naturalístico quanto resultado jurídico, fazendo uma explicação anterior, resultado naturalístico é o cadáver, certo? É aquele resultado que o crime vem deixar. Por exemplo, não existe homicídio sem cadáver. Muitos perguntam o caso da Elisa Samúdio, mas na verdade nós temos que verificar que no próprio caso da Elisa Samúdio havia uma prova testemunhal que veio a suprir a falta do corpo. Então tem que existir um resultado natural do homicídio, que é a existência de um cadáver. Num segundo momento, nós temos que ver que hoje as teorias mais modernas do direito penal dizem que não basta o resultado naturalístico, tem que existir o resultado jurídico da ação, que é a ofensa ao bem jurídico protegido, que nesse caso é a vida. Então, antes para nós falarmos do crime de homicídio na sua origem, certo? Nós teríamos que sempre reportar a ideia da existência de um cadáver. Então, você vai periciar o cadáver e vai verificar qual foi a causa mortis, ou seja, por que ele morreu. A partir do momento que você consegue detectar, então, a causa mortis e detectar que o dolo do agente, da conduta do agente era matar alguém, você vai ter que procurar uma motivação para a prática do crime. Se comprovar que a motivação do crime foi a violência de gênero, tanto na prática da violência doméstica, quanto na prática do ódio ou menosprezo à condição do gênero feminino, automaticamente a pessoa vai se enquadrar na qualificadora. E daí ela deixa de praticar o homicídio simples e passa a praticar um homicídio qualificado. Lembrando que ela não precisa ser a única qualificadora. Você pode ter outras qualificadoras também incidentes, como asfixia, tortura, meio cruel, utilização de fogo. Então, todas aquelas outras qualificadoras que também estão colocadas no Código Penal. Então, você vai só crescer uma qualificadora que é subjetiva e que vai ter que ser provada geralmente por prova testemunhal. É sempre importante salientar que quando a gente fala do feminicídio, nós temos que analisar que geralmente ele não é um fato isolado. Você vai ter antecedentes, geralmente do casal, seja ele homoafetivo, ou seja um casal heterossexual, ou ainda em outras relações de violência doméstica, como nora e sogra, sogro e nora, ou qualquer relação que envolva violência doméstica. As agressões, elas começam geralmente pela agressão psicológica ou moral, que são esses meros xingamentos que ocorrem nas relações. Então, as pessoas primeiramente se xingam, certo? Num segundo momento, a agressão verbal se torna agressão física, na qual então começam as lesões corporais, geralmente começando com vias de fato e lesões corporais leves, até as lesões corporais mais graves, sendo que o feminicídio seria o último estágio, no qual então aquela violência física, ela passa da lesão corporal, no qual o sujeito quer ofender a integridade corporal do agente, para a segunda etapa, que é a retirada da vida. Então você vai ter que comprovar pelos antecedentes deles qual é o histórico do casal, qual é a forma que o casal se relacionava, até para conseguir comprovar nessas circunstâncias esse antecedente que teria gerado, que vai qualificar o homicídio, que seria então a qualificadora do feminicídio. Então, se nós formos falar em sistema probatório, nós teríamos que analisar todo esse contexto intrafamiliar da relação, até para verificar se existia um antecedente que justifique a qualificadora ou não existia. Hoje é pacífico já no STF que a Lei Maria da Penha, ela nasce para proteger a relação intrafamiliar, doméstica intrafamiliar. Então, o sujeito ativo do crime não precisa ser necessariamente um homem, basta que exista entre o casal uma relação de hipossuficiência.
As controvérsias que se dão pelo feminicídio, ela se dá naquela relação, por exemplo, do homoafetivo masculino, certo? Que até então não seria. Até é importante salientar que a primeira redação do crime de feminicídio falava na violência de gênero, na violência de gênero, ponto. Não falava no gênero feminino. Isso foi acrescido pelo nosso legislador, então hoje há uma grande controvérsia sobre, no caso, por exemplo, se o homem fosse vítima, certo? Se poderia se aplicar as regras do feminicídio ou não. Então, é importante salientar também que a doutrina já está fazendo uma diferenciação, que é uma diferenciação que vem lá da Maria da Penha, por analogia importada do direito civil, né? Que faz a diferença entre sexo e gênero, dizendo então que sexo é biológico e gênero é uma opção, que pode ser tanto biológica quanto sexual ou psicológica, na qual então, e a lei ela vem proteger, não se sabe ainda se ela vem a proteger a questão biológica, a questão psicológica ou a questão jurídica, qual é a opção que você veio a fazer. Tanto que as doutrinas, como a lei é muito nova, né, as doutrinas recém estão discutindo o assunto, o que já se tem pacificado é que é cabível o feminicídio nas relações homoafetivas femininas, nas relações de violência doméstica, só não se sabe ainda como se vai fazer nas questões das mudanças de sexo, certo? Como que automaticamente, por exemplo, a pessoa que nasce com o sexo masculino e se torna do gênero feminino, ela pode ser vítima de feminicídio? Ou naquela circunstância em que a pessoa é do sexo feminino e se torna do gênero masculino? Ou muitas vezes ela faz a mudança de sexo se tornando do gênero feminino. Ela vai ser protegida ou não pela lei? Então existem essas lacunas que com certeza vão ser supridas na medida também que o crime for sendo praticado e que houver necessidade também de formação doutrinária e jurisprudencial sobre o assunto. Mas o que é pacífico é que, em tese, a vítima seria só a mulher, certo? Biologicamente, e que nasce do sexo feminino e que opta pelo gênero feminino. E as outras circunstâncias então vão sendo acrescidas conforme também o crime vai sendo praticado.